não foi bom. Foi uma conquista, sim, sensacional. Porém, a qualidade do jogo do Palmeiras nas últimas 10 rodadas não foi legal, na minha avaliação. Mas será que não é isso que faz, Marcelo? Eu concordo com você, também tenho essa mesma impressão, que o futebol do Palmeiras foi definhando, foi cansando, né, com o decorrer do campeonato. Mas será que não é esse o melhor modelo para se ganhar um campeonato de pontos corridos? No momento que ele adotou. No momento que você conceitua muito o futebol em cima de o planejamento para cada competição, tem que respeitar as características da mesma, né? O planejamento para um campeonato brasileiro talvez ensine como artigo 1 desse regulamento que o fundamental é você pontuar o máximo possível no início. E para isso ele já não tem tempo, ele não é mágico. Pois é, já não tem tempo. O Cuca é um bom treinador, mas ele tem uma semana para preparar um time para 2 ou 3 jogos decisivos com Copa do Brasil e Libertadores e ganhar 4 de 5 jogos no início de Brasileiro. Ele não é mágico, concordo. Na minha visão vai ser muito difícil fazer isso. Concordo que vai ser difícil. Agora, uma coisa que acredito que o Alexandre Matos pense, e os demais dirigentes do Palmeiras também, é que se é para ter a possibilidade de arriscar um campeonato ou uma temporada, não indo bem em nenhum campeonato, com o elenco que o Palmeiras tem, que seja com o Cuca. Porque eu acho que ele não está imune às críticas, não está imune à pressão, ela vai continuar existindo, cada vez maior, só que no que se refere ao nome que ele atingiu dentro do clube, no lastro que ele já adquiriu pela conquista do brasileiro, a imagem que ele tem perante o torcedor, com ele a paciência vai ser maior. Gente, você concorda que ele tem o selo de qualidade de Rogério Ceni? É isso que eu queria saber. O Rogério Ceni não cai esse ano. Lembra que eu falei para vocês? O Rogério Ceni não cai esse diferentes, ano. Né? Não, claro, o Cuca não cai esse ano. Só mais um Carilli, detalhe. se o Corinthians perder 4, 5 no Brasileiro, cai. Tem uma mudança sutil que não vale nada, mas ela demonstra algo, que é o contrato até o final do ano que vem. E isso muda a configuração, claro que isso acaba amanhã, mas a ideia, me parece, da direção do Palmeiras é ter o mesmo treinador. Por isso que eu falo para você. A mesma ideia. Aconteceu com o Rogério Ceni. O Rogério, eu quero ver quem é que vai ter peito da direção do São Paulo de demitir o Cuca. O Rogério, e vale para o Cuca. Pro ano que vem, eu aposto para você. Se o ano que vem começar a fracassar, Barreto, não jogar bola, agora esse ano eu não acredito. André, ano que vem eu acredito. Sobre essa questão do elenco e do time que o Cuca vai montar, o que ele disse? Ele disse que não tem muito segredo, porque o trabalho que ele deixou aqui no final do ano, da equipe campeã brasileira, é mais ou menos o que o Eduardo Batista deu continuidade com a chegada dos reforços. Então ele não vê nenhuma dificuldade em relação a time que vai a campo, a modo de jogar. E sobre os outros campeonatos que o Palmeiras vai disputar, ele foi bem claro ao dizer... Rafael Veiga, o Johan, Antônio Carlos, jogadores que chegaram porque ele indicou. Então ele já tem o domínio desse elenco numeroso do Palmeiras. Então ele vai usar, vai mesclar muito esses jogadores. Por exemplo, a gente vai ver times alternativos, pelo que ele falou, no início no Campeonato Brasileiro, que vai estar no começo, evidentemente pontos corridos. Se você deixar muito o bonde andar, você não consegue pegar, mas ele vai usar todo o elenco, vai rodar muita gente, vai dar oportunidade para todo mundo, principalmente nesse início de trabalho. Claro, ele fala em time titular, e esse vai ser da Libertadores da América e também vai ser na Copa do Brasil, se o Palmeiras for avançando, se passar, por exemplo, do Internacional. Então ele já tem tudo isso muito bem estruturado na cabeça dele. Um contrato de 1 ano e meio e mais um pouquinho permite isso também, né? Claro. Eu acho que o Palmeiras passa um recibo para a opinião pública, para o seu torcedor, de que se por acaso a escolha possivelmente equivocada do Eduardo Batista resultar num ano sem conquistas, ele começa 2018 com o Cuca para poder ter novamente a primazia do resultado. E ele tem, eu acho que o Cuca tem o seguinte, ele pode colocar um time alternativo. O Eduardo com a pressão que desde o início não podia. Você acha que o Eduardo podia jogar com um time alternativo no Paulista e na Libertadores com não sei o quê? O futebol... O Cuca não vai escalar o mesmo time. A gestão de elenco do Cuca no ano passado foi assim irretocável, né? Não. Falando nisso, uma pergunta que eu sei é o seguinte, ele vai saiu... São vários arranhões. Então, só que agora ele vai chegar... O título desfaz muita coisa. Sim. Né? Mas o futebol é marca do resultado. O título desfaz esse histórico, muita coisa. se você pegar o Cuca desde 2003, quando ele fez um brasileiro brilhante no Goiás,
ele demorou 10 anos para se colocar como um técnico top ao ganhar a Libertadores no Atlético Mineiro. Sim. Que ele é um técnico melhor que o Eduardo Batista hoje, eu acho que não tem dúvida. O Eduardo não começou há tanto tempo assim. Talvez ele demore os mesmos 10, um pouco mais, um pouco menos, para atingir o status que o Cuca atingiu. Talvez não atinja, talvez seja antes, enfim, isso não dá para fazer previsão. Hoje o Cuca é um técnico melhor que o Eduardo. E o Cuca é um técnico que, pelas notícias que a gente lê, saiu do São Paulo com Arranhões, do Atlético Mineiro com Arranhões, do Palmeiras com Arranhões, do Flamengo com Arranhões. Do Fluminense. Ele não é uma pessoa fácil de lidar. Nem um pouco. Todos falam isso, não somos nós, a gente lê. Todas as pessoas, repórteres que relatam o dia a dia dos clubes, ele não é um cara fácil de lidar. O Palmeiras queria continuar com ele porque a competência dele se sobrepôs a esse lado difícil, esse lado complicado. O Palmeiras errou ao trazer Eduardo porque o Palmeiras queria o Cuca. E é dificílimo achar no mercado um técnico igual ao Cuca, com as mesmas características do Cuca de jogo, de treino, de comportamento. Não Aliás, tem. são coisas antagônicas. Só se você deixar seu auxiliar. Deixa o irmão do Cuca, então. Se você quer o Cuca, deixa o irmão dele. Eduardo e Cuca são coisas completamente diferentes. Total. Aí é que eu vou tentar compreender o que é que os dirigentes do Palmeiras fizeram em dezembro. Qual foi a ideia do gênio? Por que contratar um perfil tão distinto, né, do Cuca? Se é para mandar embora com 5 meses. Para comandar numa evolução que Massa. de fato não veio. Mas porque o elenco também era totalmente diferente. Ele reformulou o elenco por completo. Não necessariamente, eu entendo assim. Não, você não precisa buscar, um cara que foi reformulado. Quantos jogadores chegaram? São 5 jogadores, ele citou. Então, se você 5 de 31 não é uma reformulação. E aí mais os caras que vêm da base. Mas, Ademar, a mudança que se fez no elenco não é proporcional à mudança que se fez no comando técnico, porque o elenco ficou mais parrudo. Jogadores mais experientes, mais exigentes, mais difíceis. Tudo bem, mas aí eu acho que a gente quer o seguinte. Eu não posso achar que isso é ruim. Não, então, o Cuca gosta de marcação alta, o outro gosta de marcação baixa. E daí? E daí? O treinador, você tem que ver a competência dele, a capacidade dele, como que é a gestão dele. Fez um trabalho brilhante na Ponte. Pô, ele é diferente do Cuca, e daí? Você tem um elenco nas mãos, você tem que acreditar no trabalho dele. Você não tem que acreditar no trabalho do Cuca. O Cuca foi embora. O Idaí é o mais importante na minha visão. É o Idaí como? É o Idaí que eu entendo o que você está dizendo, Ademar? Acho que o Hernan está chamando. Acho que tem uma informação para passar lá. Fala, Hernan. Marcelo, só para não perder a discussão, e é uma informação de fato, quando o Cuca avisa a diretoria do Palmeiras que não vai permanecer, o Palmeiras não tinha possibilidades no mercado e enxergaram no Eduardo Batista, alguém que, por exemplo, o presidente Maurício Gagliotti gosta muito, sempre gostou muito do trabalho, a oportunidade para renovação, para trazer alguém novo, alguém com uma cabeça assim, trazer mais estudo, e o Eduardo Batista estava muito empenhado aqui no dia a dia do Palmeiras. E aí quando se decide tirar o Eduardo Batista, e isso eu ouvi de uma pessoa influente aqui no Palmeiras, qual era o pensamento das pessoas aqui dentro? Olha, o Cuca decidiu voltar, mas de repente o Roger, um exemplo, o Roger balança lá no Atlético Mineiro, e aí eles decidem contratar o Cuca, como é que a gente fica aqui com o trabalho de repente que não está dando certo com o Eduardo Batista? Então, a diretoria do Palmeiras entendeu como uma oportunidade também de trazer aquilo que ela tinha perdido em dezembro, e que apostou em alguém que não deu certo 5 meses depois. O que eu falo do Idaí, do Ademar, é que quando você adota, na minha opinião, quando você adota um modelo de jogo, alguns modelos de jogo que você quer implantar levam tempo, porque Cruyff dizia que são 2 treinadores, na visão dele, que existiram e existem. O que é campeão, que é treinador para ser campeão, e o outro treinador que ensina para ser campeão. São 2 modelos distintos na cabeça do Cruyff. Não que eu concorde com ele, mas eu digo e cito esses 2 exemplos. O modelo de jogo do Eduardo, né, a sincronia que você precisa para que o time saia todo nas linhas próximas, retorne, faça a marcação, enfim, isso leva tempo, mais tempo do que vai levar para o Cuca acertar o time dentro da concepção dele. Sim, mas entendeu? Então, assim, o que eu quis dizer é o seguinte. Eu imagino que o diretor, quando vai fazer a contratação, ele olhe para essas questões. E aí vai falar, quem que é o cara que pode substituir o Cuca? Vamos supor, estou dando um exemplo. O Mano está no Cruzeiro. Estou dando um exemplo
O Mano tá no Cruzeiro, não vai sair. Um exemplo, estou dando um exemplo aleatório. O Tite tá lá, não sei o quê, da seleção, não vai fazer. Então eu vou fazer o seguinte, bom, eu não tenho esse cara. E no mercado não tinha. Eu vou apostar o quê? Num jovem que possa vir com uma mentalidade e com um estilo de jogo diferente. Mas será que o que eu estou falando é o seguinte, e daí eu vou sair do modelo do Cuca, se tivesse sido campeão paulista, ele estava aí e o modelo dele estava dando tudo certo. Tomou de 3-0 da Ponte, já jogou tudo no lixo. Não é só isso. Aí o modelo é ruim, ele toma gol de bola aérea, aí ele é fraco, aí é treinador de time pequeno. Ah, pô, não é conceito, não sabe o que eu acho? Não tem conceito. Na minha visão, não tem convicção. Na minha visão, não sei se eles fizeram demitir o Eduardo porque tomou de 3. Aí é uma questão deles. O meu questionamento ao trabalho do Eduardo é a falta de evolução. Mínima que seja. É o mesmo time desde o início, o mesmo modo de jogar. E houve uma... E o campeonato foi avançando e teve um acréscimo técnico, um acréscimo de competitividade e o Palmeiras não saiu. Caiu. Caiu. Melhorou depois daquele jogo contra o Corinthians. Melhorou, cresceu, né? E depois caiu. Caiu muito e oscilou. Você pode me perguntar, talvez em novembro oscilasse menos. Tenho certeza que sim. Né? Mas aí é que tá a falta, imagino que seja uma falta de convicção de quem contrata. Agora, pelo menos 2 internautas do que passaram ali, aliás, é preciso fazer um registro, né? Eu sempre digo que Twitter não representa demograficamente a opinião de nenhuma torcida, mas você vai notando algumas repetições. Uma repetição clara é o elogio ao Cuca. O torcedor tá a impressão que passa é de que o torcedor do Palmeiras está amarradão com a volta do Cuca. É ele até que quem não gosta do Cuca, eu já ouvi jogador que não lidou bem com o Cuca no clube que trabalhou dizer que ele é bom. Com a volta. Não, em outros vão falar, olha, ele realmente é difícil de conviver, mas ele é bom pra caramba. Outro é o seguinte, uma reprovação do trabalho do Eduardo. Isso aí também está muito recorrente. Poucas pessoas apareceram ali para defender o trabalho que foi apresentado agora pelo Eduardo. A gente não sabe como seria o trabalho de uma temporada inteira, porque ele não vai existir. Eu acho que a gente faz a análise de fevereiro, março e abril. Claro. Aí a gente já massacra o cara. É a regra do futebol brasileiro. Agora, não traz o cara. No Brasil se contrata o nome do treinador. Então, pô, você contrata fulano e tal, você não contrata o modelo. Pô. Se você contratasse o modelo, foi como a Cine falou, quando saiu o Cuca diante de um modelo de jogo estabelecido, modelo campeão, incontestável. Alguém teve a ousadia de dizer que o Palmeiras não merecia ganhar o título brasileiro? Não. Então o modelo funcionou. Você perde o profissional responsável pelo modelo. Em vez de você buscar alguma coisa parecida, ou como disse o Losetti, de repente segurar um auxiliar técnico, alguém que fosse da escola do Cuca, não. Você violenta completamente uma tendência sua que está estabelecida, que era interessante, que poderia ser continuada, mas não foi porque você não encontrou um nome. Agora, tinha o meu nome. Toda essa análise... Já o Fluminense estava já bem engatilhado. Né? Toda essa análise que vocês estão fazendo parte do princípio de que tudo aconteceu como foi noticiado. Né? O Cuca quis ir embora para casa depois de ser campeão brasileiro, cuidar de problemas pessoais. Sim. O Palmeiras contratou um técnico para ser o técnico da temporada, como eu perguntei para o presidente aqui, e ele afirmou com todas as letras. De repente o trabalho do Eduardo não deu certo e o Palmeiras foi buscar o Cuca em casa. Porque eu vi pelo menos 2 tweets ali dizendo que o Eduardo estava cobrindo férias do Cuca. É isso que eu penso. É o que muita gente acredita também. Fica essa impressão, sim. E a saída do Cuca não foi... Eu penso que a diretoria do Palmeiras é incompetente. É incompetente e fraca. E mentirosa. Eu penso isso. Porque ela pegou um cara barato, porque o salário dele barato, da Ponte Preta, que já tinha pego, já contratou lá o Gilson Kleina, já tinha contratado outros caras. Então ela falou, vou pegar um cara que ela tratou como estagiário, um cara competente, um jovem, e fez ele de trouxa. Eu acho isso. Diretoria do Palmeiras fez, Eduardo pegou um cara lá, olha, Cuca, e aí, melhorou? Não, segue o jogo. Cuca, mulher até boa? Seus problemas particulares? Ah, não, agora estou melhorzinho. Então ele começou a balançar. E aí, Cuca? Eu estou até conversando na China. Manda embora o cara lá. Eles nem sabiam de prata, nada. Nada. É incompetência. Incompetência, fracos. É isso que eu entendo. Oi.
Não, é só nessa questão do que o Cuca deixou aqui, o que ele teve de problemas. Pelo meu entendimento, acompanhando um pouco também do trabalho no ano passado, da caminhada do Palmeiras no título brasileiro, 2 personagens que o Cuca teve assim um resquício, uma discussão, não estão mais aqui. Um deles, o presidente Paulo Nobre, e o outro, o Lucas Barrios. A gente, inclusive, chegou até a falar com o Barrios, depois colocou o Cuca no ar, quando eles tiveram um desentendimento. Então, algo com as pessoas que estão aqui, se o Cuca teve algo mais ríspido ou menos ríspido, algo como o Muricy Ramalho falava na sexta-feira no Seleção Sport TV, que é normal, acontece na relação de qualquer empresa ou de qualquer clube de futebol, não é diferente, que tem muita gente, algo que foi contornado. Eu não vi, por exemplo, nenhum momento caras feias aqui, por exemplo, do Alexandre Matos com o Cuca, os dois sempre sorridentes, conversando, o próprio Cuca falando toda hora, reiterando que a responsabilidade desse novo Palmeiras sob comando dele é da comissão, dos jogadores, e cita muito o Alexandre Matos, que está muito presente no dia a dia do Palmeiras. Então, eles conseguiram contornar algo que se teve mais forte no ano passado, para poder seguir esse trabalho tranquilamente em 2017. Um internauta escreveu ali: como evoluir um time se você não treina, joga quarta e domingo? É um ponto. Mais do que isso, como você implementar uma nova filosofia. Exatamente. Se você for uma cara que é totalmente tem razão, diferente. Mas teve pré-temporada. O Eduardo também não teve. Quem vai pegar o quarta e domingo é o Cuca. Ele pegou. O Eduardo teve pré-temporada. Começou o trabalho com o time. Imagino que tenha ajudado a montar o time, né? Porque quando ele chegou... O grande problema é o que o Palmeiras queria em janeiro. Exatamente. É isso que eu não consigo entender. É isso que eu não entendo, gente. Não é a pessoa, né? Desculpa, Rafa, mas o que o Palmeiras esperava. É assim, nós vamos mudar o estilo de jogo? Nós contratamos esse e aquele jogador. Isso. Que técnico pode fazer o melhor com isso? O Palmeiras eles não fizeram. Eles queriam. Ninguém sentou para estudar, para analisar. Que eles não fazem. Você acha que eles começaram a conversar com o Cuca de... Não, eu não tenho... Vocês acham que eles começaram a conversar com o Cuca depois da demissão do Eduardo Batista? Não acho. Se alguém acredita nisso? Eu não tenho informação, mas... Alguém acredita nisso? Parece que sim. Sabe o que é? Se não tem o ok do Cuca, não demite o Eduardo. Lógico que não, gente. Os pontinhos dessa história não fecham assim. Não fecham. Não são daquele coquetel fácil, Barreto. Lembra que a gente foi comprar aquele, né, picolé, aquele que você desenhava ali, aí o pontinho... É um nível fácil, médio ou difícil? Eu acho que está no nível difícil isso, porque assim... A capacidade de resolução dos problemas do Cuca também é impressionante. Um internauta acabou de citar o Valentim dizendo que ele foi indicado pelo Cuca. Se era para esperar o Cuca... Muito mais fácil seria deixar o Alberto Valentim já dizendo, olha... E saiu para o RB Brasil chateado. O cara voltar... Saiu para disputar, ele trabalhou no Paulista, no RB Brasil, chateado, e falou isso. Ele já saiu do RB Brasil. Não, saiu, ele agora está estudando, e o Silas foi para lá. Foi para a Itália. Os pontinhos não se ligam assim com tanta facilidade. Essa história tem umas pontinhas desamarradas. Tem uma que é principal, a bola não entrar. Aí, amigo, a bola não entra... Aí liga para Cuca, liga para um, liga para outro. Mas pelo que não eles avalia falaram o trabalho. Assim, a pergunta é, o Eduardo tinha condição, Ademar, de entregar esse time bem no final do ano? Essa que é a pergunta. Ele tinha condição de chegar no final do ano? Exatamente. Essa ele não chegaria no meio do ano. Essa é a avaliação. Sabe por quê? Porque eles estavam ligando pro Cuca todo dia. E aí, Cuca? E aí, Cuca? Diante do perfil... Mas, olha, vamos voltar para dezembro. Diante do perfil de elenco, de contratações que o time ia fazer, o nome do Eduardo era o nome correto a fazer essa, entre aspas, aposta? Eu digo mais, o Eduardo foi avaliado. O Eduardo participou das escolhas. O Eduardo teve condição de dizer se esse jogador eu quero, esse aqui eu não quero. Eu tenho quase certeza que não. Isso acho que nem o Cuca no Palmeiras chegou a ter. Eu acho que o Cuca hoje no Palmeiras faz jogadores, Rafael Veiga, por exemplo, foi esses foram contratados já no ano passado. Peraí, se o técnico chegar no Palmeiras com esse elenco e reclamar também, não é demais, né? Mas muitas vezes, não queria esse, queria aquele. A incompatibilidade pelo perfil de cada um, né? É claro. E aliás, da série perguntar não ofende. Alguém arriscaria, teria ousadia de dizer, cacifar como vai ser a relação Cuca e Felipe Melo? Mas vem, assim, é difícil. É muito difícil. Você tem uma Eles podem se amar, mas podem se odiar. Não vai ter meio termo. É isso aí. Ou o Cuca vai carregar o Felipe Melo e o Felipe Melo carrega o Cuca. Mas acho que isso não interfere. Eu vou pro lado positivo. Não, mas sabe o que me incomoda? Vou pro lado positivo. A gente vê o Felipe Melo como um jogador polêmico, como jogador
A gente pensa nele por causa das entrevistas. Internamente ele é muito importante. Mas ele não é um cara que cria problemas dentro do grupo. A gente já falou isso aqui. Não tem esse histórico dele. Nunca ouvi alguém falar mal dele, algum Por exemplo, o que dizem dele é que ele é um profissional. Mas ele foi treinado, por exemplo, por um treinador que estava brigando com todo mundo naquela época, que era o Dunga, em 2010. Se amavam. E ele era super ligado no Dunga, era quase que um representante do Dunga dentro do campo. O que me incomoda foi a informação do André Hernan. Não, o Cuca estava agora querendo voltar a trabalhar. E se ele aparece no Atlético Mineiro? Ou seja, se o Palmeiras tivesse, pela informação do André Hernan, se o Palmeiras tivesse sido campeão paulista, caía do mesmo jeito. Você não pode terminar. Porque eles não querem o Cuca Opa, o Cuca está disponível? Meu Deus! Você não pode terminar o casamento e ficar o tempo inteiro na mas o Ademar... Opa! É complicado isso. Hernan, já está na hora da última informação. Não, é o seguinte, eu tenho últimas informações ainda, mas só para responder ao Ademar, isso que eu ouvi de uma pessoa do Palmeiras foi quando já estava o clima nebuloso para cima do Eduardo Batista, quando ele não estava conseguindo fazer o time jogar, quando já estava começando a ser questionado de uma maneira que essa pessoa me disse que quando a pressão é desse tamanho em cima de um treinador, nem o presidente consegue segurar. Então, e aí surgem as informações, de repente o Atlético manda alguém embora, então eles viram a questão da oportunidade. Evidentemente que o presidente Maurício Gagliotti e o Alexandre Matos não vão chegar a público e falar, conversamos com o Cuca antes de demitir o Eduardo Batista, isso não vai acontecer. Mas é aquela coisa, as pessoas que são próximas à diretoria, ao presidente, por que não mandar uma mensagenzinha para o Cuca, e aí, vai voltar a trabalhar? Aí pega e liga para algum jornalista e fala, o Cuca quer voltar, liga para ele. Então, assim, toda essa situação também de bastidor, ela é criada e é absolutamente normal dentro do futebol, também que não dá para culpar o Cuca, não dá para culpar o fulano, o ciclano, isso acontece, é uma situação absolutamente normal e a gente percebe no dia a dia do futebol, não só no Palmeiras, mas também em outros clubes. E a gente tem vários exemplos, né? Já está na hora da última? Duas últimas. A primeira, vamos lá, sobre a parceira que banca aqui, que é o maior patrocinador do Palmeiras no momento. Num primeiro momento, a informação que a gente tinha é que pagaria partes do salário do Cuca. O Palmeiras garante que não. Mas a parte das luvas, que é uma parte muito grande do contrato com o treinador, essas sim foram todas custeadas pela principal patrocinadora do Palmeiras. Então, a Leila Pereira, que estava aqui inclusive, foi dar um abraço no Cuca, entregou um livro para ele antes dele começar a entrevista coletiva, bancou, e essa parte a gente sabe que é uma parte bem gorda, que faz do patrocinador também importante nessa questão de dar uma opinião, né? Essa é a penúltima, certo? E a última? A última é a questão da calça roxa, a calça vinho. Onde está a calça vinho? Será que a calça vinho está em Curitiba? Está na mala do Cuca aqui? No final do ano, essa calça ela foi entregue, o próprio Cuca entregou a calça para o departamento de comunicação aqui do Palmeiras. Nesse novo formato aqui no hotel, nessa nova estrutura aqui do Palmeiras, tem-se a ideia, ainda não está confirmado isso, de ter um memorial da conquista de do ano passado, de 2016, do título depois de 22 anos. E como essa bendita dessa calça foi tão bem falada, o Cuca deixou aqui com o pessoal. E aí perguntaram para o Cuca se ele vai querer vestir de novo, se ele vai colocar. Ele disse, já entreguei, se eles quiserem me devolver, tudo bem, mas se não quiserem me devolver, deixar aí para o memorial, devolve a grana, R$350. Achei meio cara para ser uma calça chinfrim dessa, viu? Que isso? André, agora virou consultor de moda. Eu disse, quando vem com a calça roxa daquela, dizem que é a calça do Cuca. A nossa equipe pode rodar para mim, por favor, uma imagem da entrevista coletiva de hoje? Qualquer trecho, não quero dar trabalho demais. A entrevista coletiva para mim, hoje teve um momento importantíssimo, o Cuca dizendo, eu não sou supersticioso, tem que guardar essa frase, né? Mas ele riu, hein? Mas ele riu depois. Hoje, ele falou que não tem superstição hoje, né? Hoje. Porque não está jogando, né? Aí não tem superstição, né? A primeira marcha ré que der lá o ônibus do Palmeiras, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu queria ver se ele está com o relógio verde, porque a calça vinha, tudo bem que ele não estivesse usando, mas aí com essa... Bom, vamos ver. Ele vai ter que tirar o casaco para botar essa... Não tirou o casaco, né?
Só segurou. Então não deu pra ver. Eu brinquei com o Cuca, falei só, não vai me colocar um ponto eletrônico aí, viu? Porque além da qualidade do trabalho dele, do profissional que ele é um baita personagem, né? A gente gosta disso, né? Ele é uma grande figura. Não sejamos aqui hipócritas de dizer que não. A gente gosta desse tipo de personagem. Não deu para tirar dúvida. Você conseguiu ver, André Hernan, se ele estava com aquele relógio verde? Porque era outra superstição dele também. A gente falava muito da calça. Não tava. Não tava, não? Ah, bom. Então realmente ele está tranquilo. Tava com uma calça jeans normal, a jaqueta do clube. Assim, ele estava vestido hoje como se ele estivesse indo para a beira do campo num jogo. Mas não estava nem com a calça vinho, nem com o relógio verde. Vamos ver, vamos esperar. Ele vai criar novas superstições aqui. Sei lá se ele de repente vai adotar o tal do ousadura do Felipe Melo. Vamos ver. Ô, André, ele vai treinar o time hoje ou só amanhã? Não, exatamente, boa, Massini, exatamente isso. Eu quero pedir permissão para Marcelo Barreto, que é sempre muito generoso comigo, assim como o Eugênio Perrobon, que é o editor do programa. 3h30 da tarde está marcado aqui o treinamento e vai ser o primeiro trabalho do Cuca, do Cuquinha e do Eudes Pedro, seus dois auxiliares que retornam ao Palmeiras. E aí, se vocês tiverem uma brecha aí no programa, a gente vai estar aqui fazendo a cobertura. Não, aberto, a gente vai ter um novo momento aqui no Palmeiras, treino aberto. E aí a gente pode mostrar então um pouco desse trabalho, com quem ele vai conversar. Combinado ou não? Vamos deixar pré-combinado? Porque a gente sabe que televisão ao vivo, como diria Marcelo Taz, é a casa do capeta. Tudo pode acontecer. Mas a gente pode voltar. Já está combinado. Você mostra aí, o que você puder mostrar desse comecinho de trabalho vai ser legal ainda dentro aqui do Seleção Sport TV. André Hernan, obrigado por todas as informações, a penúltima, a última, a extra. Hoje teve até prorrogação. Obrigado pelas informações. Valeu. É hora de fazer o nosso primeiro rápido intervalo e o André Hernan já disse que pode voltar ainda hoje, né? Se tiver tudo aberto para a imagem desde o início, dá tempo dele entrar aqui no programa. Só um depoimento antes de ir para o intervalo, assim, a gente brinca muito com as superstições do Cuca e eu algumas vezes já disse aqui que eu tenho toque, né? Não é o da mania de organização. Tem gente que tem mania de organização e acha que tem toque. O toque é um transtorno que é muito complicado, uma doença, atrapalha a sua vida. E não é confortável falar sobre as manias que a gente tem. Muita gente às vezes pergunta, teve um dia que eu falei, eu tenho toque com o internet. Qual o toque que você tem, Barreto? Não é qual o toque que você tem, o toque se manifesta de várias maneiras, a gente tem umas manias e o cara não fica feliz de falar. Eu tenho mania de apagar a luz 17 vezes, porque senão eu acho que alguém vai morrer. Isso não é gostoso de falar, né? Eu, nesse lado, eu entendo muito a situação do Cuca, assim. Muitas vezes pode ser superstição de futebol, que nem muito torcedor tem, aí não liga de falar nada, né? Eu uso a mesma camisa, aí tem aquelas folclóricas, eu uso a mesma cueca e não lavo, né? Superstição desagradável, inclusive. No caso dele... Mas aí bobagem de torcedor, que acha que vai dar certo, e o time perde e ele continua usando, porque acha que vai ganhar. Aí beleza, mas assim, acho... Sei lá, o Cuca me dá a sensação de que tem algumas coisas que são mesmo do foro íntimo dele e que ele aprendeu a lidar com isso publicamente, aprendeu a falar com a imprensa, mas que incomodam. Eu sou solidário a ele com isso. Eu tenho uma mania de comer muito, mas não me incomoda. Essa mania não te incomoda nada? Até que no almoço ele foi bem hoje. Foi light. No almoço foi light. Verde, muito verde no prato dele. Pois é.